Salve, salve! Estamos começando mais um Sacada Cultural, um programa da semana de prosa, música, arte e poesia. E hoje um programa vai ser demais e bastante grande, negócio grande mesmo, sabe? Que eu tô aqui hoje com a galera do Clube do Choro de Santos, o presidente Marcelo Laranja. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Danilo. Obrigado por esse convite aí, pelo espaço que você abre a nós aqui. Obrigado ao Allen, obrigado e a meninada aí do Clube do Choro. Veio junto, chegou junto com a gente. Danilo Tavares, o cérebro. É. Aquele que vai pensando e vai criando os projetos e vai dando trabalho pra gente, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Bom, olá, muito prazer estar aqui. E é isso aí. Vamos conversar um pouco sobre o choro, o Clube do Choro. Aí, molecada, tudo na paz? Tudo tranquilo, tudo certo. Tudo afinado, tudo prontinho? Prontinho. Allen Abert, o único cara sério nessa mesa, sabe? Engenheiro, o cara vem aqui, pá. É um arteiro. Salve, Allen Abert. Salve, olá, Danilo Nunes. Hoje vai ser uma coisa singular. Dá uma olhada nesse programa. Tá até perdido aqui dentro, né? Dá até pra se perder aqui no meio. Vamos começar de música, já pra gente começar a aquecer, assim. Que acontece, o público chega, o telespectador tá assistindo o programa. Vamos começar de papapá, vamos começar de música, bora?
Muito bom, muito bom. Marcelo Laranja, como começou essa história do Clube do Choro? Já eu conto. Posso apresentar os meninos? Por favor. Não, o Lucas, bandolinista, é o primeiro bandolinista formado na escola de choro. Começou pequenininho e hoje é professor da escola. O Luan também estudou na escola, formou-se, dá aula lá hoje também, já veio um pouquinho mais tarde, junto com outros meninos que começaram também hoje, está todo mundo crescido, tá? Mas todos eles começaram pequenininhos, a gente acompanhou esse processo. A formação. Exatamente, e é motivo de muito orgulho para todos nós. E dizer também que não é fácil tocar choro desse jeito que eles estão aqui, bandolim e violão, no canto aqui apertado e tal, diferente Sim. da dimensão que você tem dos caras com espaço, tocar o conjunto completo, aí é outro departamento. outra história, então não é tão história. simples, né? Então tá aí, estão apresentados e a gente começou essa história em 23 de abril de 2002, exatamente no Dia Nacional do Choro. E a gente tinha a intenção de... Já vinha pensando nisso há algum tempo, né? Todo mundo pensava, mas ninguém falava droga nenhuma. Tá, vamos lá, ficar blá, blá, blá. Aí um dia, o nosso vice-presidente, o Luiz Pires, mandou uma carta para mim. Na época não tinha nada desse negócio aí acho que só tinha e-mail. E olhe lá. Mandou para mim e falou assim, me deu uma carta desse tamanho, mas vou resumir. Ele falou, vamos fundar o Clube do Choro? Eu falei, vamos. Aí nós começamos a buscar os caras. E os dois primeiros que apareceram foram o Jorge Maciel e o Roberto Zelinski. Então nós quatro é que praticamente iniciamos isso. Depois começamos a chamar o resto do pessoal. Mas isso foi muito próximo, entendeu? Tanto é que todo mundo é fundador, é criador, todo mundo está dentro dessa parada aí, entendeu? E a gente veio desenvolvendo esse trabalho nesses 20 anos sem dinheiro, né? A gente só promove quando tem recurso, né? A gente promoveu ainda até que fizemos muita coisa. Transformamos a entidade em OCIP, né, que é reconhecido pelo Ministério da Justiça. Enfim, tem como é que se diz? CNPJ, é uma instituição que existe, né? Tem personalidade jurídica, tudo. E a gente vem tocando esse barco aí, como eu estava falando para o Alan há pouco, nós quase fechamos, tanto a escola quanto o grupo por causa dessa desgraça de pandemia, que acabou com a vida de um monte de gente, né? Infelizmente. Sim, a gente sobreviveu. Diga. Mais que a questão da organização mesmo, do CNPJ, a parte burocrática, tem essa organização e a vontade, né? Que não é qualquer pessoa que tem, e a dedicação de levantar um trabalho de formação. O mais importante, que as pessoas acham muito assim, quando fala de cultura, a gente escuta muito isso. Cultura é o evento que se faz ali. E não, na verdade, a cultura, você tem um processo de formação cultural. Inclusive, pegar o Clube do Choro, sediado em Santos, você pega aquela própria Praça da Cadeia Velha, Praça dos Andradas, antigamente, antes de você ter formação cultural na Praça dos Andradas, você tinha roubos, você tinha uma série de problemáticas dentro daquela praça. Aquilo se transformou a partir da formação cultural. E muitas pessoas e gestores não entendem a importância da formação cultural, não é? Danilo Tavares. Sim, com certeza. Eu acho magnífico esse trabalho, né? Eu falo para todo mundo que o Clube do Choro tem duas pernas, né? Que uma é a roda de choro e a promoção de formação de público, e o outro sempre foi a escola também, né? São as duas pernas que sempre caminham lado a lado. Uhum. A gente passa por uma pandemia que é difícil, né? Para várias entidades. E agora a gente está num processo de recomeço, né? De recomeço, né? Esse é o primeiro ano mais aberto, né? A gente está começando também os diálogos porque a escola está precisando de patrocínio. Mas a gente está com uma esperança aí para começar 2023 já com a escola já tocando normalmente, né? Eu sou suspeito de falar, eu sou um admirador do Clube do Choro, um cara que admira muito, primeiro, o trabalho, né, a dedicação das pessoas que estão ali, do Marcelo, incansável,
E eu vejo todo esse Mas tem trabalho. gente muito mais incansável do que eu, inclusive. Ainda tem gente muito mais tem. incansável. Você está do lado de uma delas aqui, está aqui. Danilo Tavares. Sim, senhor. Danilo esse... E Luiz Pires também, que é importantíssimo. Luiz Pires, ele teve... Luizinho. O Luiz Pires, o cara. eu fiz um show com o Armandinho lá no Arte no Dico, o Luiz Pires estava lá. Dançou, bagunçou, é uma figura. Agora, Marcelo, o choro é muito mais do que particularmente um estilo, um gênero musical. Ele se tornou um movimento de música no Brasil, não é verdade? Deixa eu só abrir um parênteses rapidamente. Claro. Você tocou num ponto interessantíssimo. Antes, o Clube de Choro está em pé, existe, por causa da abnegação e da dedicação dos diretores. São 4 ou 5 só, meia dúzia no máximo. E esses caras é que realmente mantêm o Clube de Choro em pé nesses 20 anos. O choro se transformou num movimento não só nacional como internacional. Hoje você encontra no mundo inteiro. Eu mesmo faço esse tipo de trabalho e tenho esse tipo de contato. Só para ter uma ideia rápida, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Dinamarca, que mais? Itália, Reino Unido. Então, em todos esses países, em todos esses locais, você tem manifestações de choro, a maioria deles, obviamente, dirigidas por brasileiros que moram no estrangeiro, né? Mas os caras captam essa música com uma facilidade incrível, principalmente o japonês, né? O japonês toca choro, muitos até melhor do que muito brasileiro que eu conheço. Impressionante. Chorando. Exatamente, Tá eles com assimilam, choro. Exatamente, eles assimilam com uma facilidade por causa da disciplina, Sim. né? E, enfim, e outros países também que adotaram o choro, porque antigamente você começou a mostrar para o mundo a bossa nova, né? Interessante um detalhe, ela surgiu no mesmo momento que a bitomania na Inglaterra, no Reino Unido, e a bossa nova no Brasil, e os dois movimentos ganharam o mundo, né? Nasceram exatamente no mesmo momento, na mesma década, né? Depois, o samba já existia, a bossa nova é o último nessa história, o samba já existia, depois o samba se tornou, né, o grande bilhete de identidade do Brasil. E agora, que isso é um fato recente, o choro conseguiu essa dimensão, não só nacional, internacional. E você, aqui no Brasil, você toca do seu jeito, porque o cearense toca choro, o gaúcho toca choro, tá? O paulista toca choro, o carioca toca choro, o pernambucano toca choro, cada um toca do seu jeito, cada um faz do seu jeito, não é? Essa linguagem ela é em nível nacional, mas cada um tem a sua característica. A origem é a mesma, mas cada um tem o seu jeito de fazer. Alan Albert, você tem o seu jeito de chorar, chorão? Chorando, você sabe que eu estava conversando com o Marcelo em São Paulo na década de 70, não é? Nasce isso com muita força, não é? Foi um movimento bem significativo. Isso, nacional, porque ele também representou um movimento de resistência cultural muito Continua grande, até hoje, não é? Exatamente. No Brasil. E isso deu, assim, uma linguagem, se falou muito bem, uma linguagem nacional que uniu, apesar que respeitando, como se falou muito bem, as características locais, não é? A gente criou, inventou e, vamos assim, desenvolveu algo que tem um valor imaterial enorme, não é? Tá aí, você mostrou, é que nem o carnaval, né? O nosso carnaval tá em vários países. Tem escola de samba na Suécia, na Argentina, em Portugal, no Japão, tá certo? Quer dizer, isso vindo da onde? Influenciados daqui do Brasil, sim, não é? Então, o Brasil exerce esse papel cultural muito forte lá fora e a gente não se dá conta. Isso é muito rico, falou, né? E o próprio brasileiro não dá valor a isso. E eu acho que, vamos assim, nós temos, Danilo e amigos, coisas incríveis para ir buscar, não é? Porque na hora que você ganha consciência,
o resto, gravitacionalmente, é muito fácil, não é? Porque você já descobriu os trilhos, não é? Então, eu sou um fã, né, do choro. Só para registrar, isso que você se me referiu, de São Paulo, a Rua do Choro, na Sim, João Moura. Na João Moura, isso, sim. Deixar... Claro, em Pinheiros. Não é? E a gente tem, inclusive, um outro convidado para trazer para essa mesa. Essa mesa está bonita, a gente tem outro convidado para trazer nessa mesa, mas antes eu queria pedir para a gente recepcionar esse convidado com música. Nada melhor do que o choro. Patrimônio imaterial.
Boa. Aê! Muito bom, parabéns, meninas. Muito bom mesmo. E eu quero trazer aqui, com essa maravilhosa canção, com essa maravilhosa execução da canção, o nosso amigo, parceiro aqui, Luiz Cláudio, da banda The Fevers. Seja bem-vindo! Obrigado. Boa noite para todos aí. Estava assistindo aqui, que maravilha, né? Isso aí é um patrimônio, né, da cultura brasileira, né? Com certeza, Luiz. E você, o que The Fevers anda aprontando? Olha só, no momento a gente está com esse retorno que houve, né, depois da Pandemia. uma demanda reprimida muito grande. Então a gente está na estrada trabalhando como nunca nessa nova fase. E a gente espera que se mantenha, né? Sim. Inclusive, assim, o Luiz, a pandemia ela jogou a gente com muito mais intensidade para essas ferramentas, inclusive possibilitando a gente estar aqui no formato de uma mesa com pessoas presencialmente e você na cabeceira da mesa para pagar a conta. Você já percebeu isso? Que você está na cabeceira. Eu esqueci a carteira em casa. É ruim, hein? Lá em Petrópolis. Não. Pode pagar com criptomoeda, não? Agora Pode. Criptomoeda. Essas novas ferramentas, elas se intensificaram, né, Luiz, na pandemia? Tanto da internet, as coisas. Como que vocês vêm lidando com isso? Olha, durante a pandemia, a gente... Então, o que todo mundo estava fazendo era as lives, né? E nós fizemos uma live, trouxemos a colaboração de... Como é que eu vou chamar? O Web Manager, vamos chamar assim, que deu uma força para a gente. E a gente era muito relaxado com relação à internet, ficava muito. E depois, aí a gente sentiu realmente a força da internet. Fizemos 3 lives públicas e uma fechada. E passamos de 1 milhão de visualizações, entendeu? Isso aí deu uma subida total em toda a nossa rede social, YouTube, Instagram, Facebook, tudo mais, né? As plataformas, essas plataformas, elas acabaram democratizando mais o acesso, né, às artes, a coisas, a produtos que o público muitas vezes não tinha acesso, senão pela grande mídia. E a internet, ela abriu um espaço, né? Me arrisco a falar que ela acabou atingindo também as gravadoras, atingindo todos os profissionais. Que nem hoje em dia a gente parece que a gente está trabalhando mais, né? A gente tem que ser o artista, o produtor de conteúdo para as redes sociais. Exato, é verdade. O que você acha, Marcelo? O Marcelo também tá... Diga, Luiz. Não, eu não entendi. Você perguntou quem está trabalhando mais? Eu acho que é o produtor de conteúdo. Exatamente. Que o artista acaba se tornando isso, né? O artista, a gente acaba virando um produtor de conteúdo, porque a gente fica produzindo para as redes sociais. Então a gente acaba produzindo para divulgar uma história e a gente acaba virando o produtor de conteúdo, além de ser o artista tá tocando, tá fazendo show, uma coisa... Exato. Acumula. E a rede é faminta, você tem que alimentar todos os dias a rede social, né?
senão cai. Né? Exatamente. Clube do Choro. Clube Ou seja, do Choro. você bate o escanteio e corre na área para fazer gol de cabeça. É isso. Porque é um universo, né? É enorme isso, né? O alcance disso, né? E um detalhe, né? Quando bem aproveitado, porque são ferramentas que muitas das vezes não são bem utilizadas. Exatamente. Entendeu? Mas isso veio, acho que veio facilitar bastante esse acesso a toda essa informação, né? E tudo. Você grava um DVD aqui em cima. É só você ter o equipamento aqui, você grava um DVD aqui. E ao mesmo tempo abre espaço para tudo. Sim, né? É uma demanda alucinada. Na pandemia mesmo, as lives, cara, quantas vezes a gente não entrava, tava tendo live de alguém, cantando. Quanta gente apareceu aí que também ninguém sabia que existia. Então é a forma de você... Uma coisa que é interessante, que o produto musical feito para a internet, ele é muito mais barato. O disco... sim, não tinha dúvida, né? Não tinha dúvida. É um custo fantástico. Astronômico. Aí, como você falou, você pode ir daí mesmo no estúdio, botou um equipamentozinho tranquilo, você faz um disco. Faz um disco. Até do celular. Entendeu? Hoje em dia tem até estúdio em celular. Tem a qualidade suficiente para colocar na rede, né? Exatamente. É só complementando, pode falar. A gente também se adaptou durante a pandemia, a gente começou a fazer as lives. E aí ampliou as nossas conexões das redes nacional, né? E também fora do país. A gente começou a conversar, porque eram 2, 3 convidados para painéis, então uma pessoa estava no Ceará, o outro estava em Curitiba, outro estava no Japão, e a gente fazia as lives, né? Então, exatamente. Isso também, essa nossa adaptação, acho que também abriu um pouco nossos olhos para entender que dá para fazer, ter uma visão do local da conexão global que a gente tem, assim, porque às vezes a gente ficava muito preso só no nosso local, né? Não conseguia entender a nossa importância quanto rede, né? Sim. Apareceu um universo na nossa frente que a gente tinha noção. E as pessoas mesmo começaram... esse termo ficou muito banal até, né? Sim. Reinventar. Todo mundo usou isso direto. Mas foi isso mesmo. Mas foi exatamente isso. E apareceu um universo na tua frente. Né? Eu fico, às vezes, até admirado ainda com isso, né? Porque eu sou da pré-história ainda, né? Agora, Luiz, como que reinventa uma banda que tem mais de 50 anos, rapaz? Não dá pra reinventar. O The Fevers, né? Não tem... Exato, Não, você tem razão, é mais por aí. Não é uma questão de reinventar, a gente construiu uma bagagem muito grande durante todos esses anos, né? E o que a gente já sempre fez é pegar essa bagagem e ir para a estrada. É isso que a gente faz. E como que estão as perspectivas? As perspectivas, os projetos, o que vocês estão preparando aí? O que vocês estão pensando? Como vocês estão projetando aí essa história? A gente está pensando em fazer um EP, né? EP que é mais ou menos, eu acho que em termos de internet seria o que era o LP, né? Do disco comum, né? Sim. Extended Play. Que é você fazer pode ser 6 músicas, pode ser 5, pode ser 4, e lançar, né? Isso aí que a gente está planejando, está trabalhando para fazer isso. Com certeza traga para lançar aqui na Sacada Cultural, com muito prazer a gente traz esse lançamento. O prazer vai ser nosso, claro. Ô Luiz, deixa eu aproveitar rapidamente. Claro. Na tua opinião, qual é o maior sucesso do Fevers até hoje? Mar de Rosas. Para mim não tem a menor dúvida. Eu estava imaginando isso. É isso aí. Sucesso enorme, né? Exatamente. Foi. É uma versão, não é? É uma versão de uma música americana. No hit americano, né? Aliás, tem algumas versões brasileiras de músicas, né? Alguns artistas fizeram. Inúmeras. Erasmo Carlos, Lilian Knapp, vários fizeram versões Rossini Pinto, enfim. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. Esse papo aqui foi
planejado, né? O The Fevers, né? O Luiz Cláudio aqui, e o Marcelo Laranja, o Danilo Tavares, a molecada do Clube do Choro. Aqui, o The Fevers tem que vir aqui no Clube do Choro, tem que conhecer o Clube do Choro, gente. É um prazer. Luiz, é maravilhoso esse espaço. Poxa vida, cara. É um prazer. É uma felicidade muito grande, né? A gente tem estado em negociação até com o Sesc de Pompeia, uma coisa assim, para voltar aí, que nós já fizemos show, né, no Sesc de Pompeia. Assim, a gente tendo essa facilidade aí, claro, poxa vida, a gente combina. Esse é um prazer pra gente. E Luiz, onde que as pessoas podem, nas redes sociais, site, encontrar o The Fevers? Para a pessoa que quer encontrar o The Fevers, escutar as músicas, sim, materiais, então, tá na web, como que tá isso aí? Sim, tá. E tá muito bem. Tem o nosso canal no YouTube, né? youtube.com/The Fevers. Tem o Instagram, @The Fevers Oficial, e tem o Facebook The Fevers, né? Sim. Ali tem tudo, tem agenda, tem flashes das apresentações, dos shows. Então vamos lá, gente. Vamos seguir The Fevers, música pra valer. Marcelo Laranja, aqui, assim, o choro, além de ser um patrimônio, além de tudo isso, ele mexe com as estruturas. A música mexe com as estruturas. A gente tá vendo aqui 2 jovens formados pelo Clube do Choro, pela Escola de Choro. Escola de Choro, Luizinho Seis Cordas, Então, assim, ele mexe com a formação, a música, ele tem esse apelo, né? E isso é importante. A gente precisa entender essa diferença, né? Como eu volto a frisar nesse termo, o evento e o trabalho de formação cultural. Exatamente. O evento é um entretenimento. Exatamente. A cultura está por trás, até porque eu falo muito isso. A cultura, ela normalmente não está no bojo do evento, mas o evento está no bojo da cultura de alguma maneira. O entretenimento. Sim. Entendeu? E isso mexe, aliás, não só a música, a arte em geral, ela mexe com a emoção das pessoas, mas a música tem essa característica, é especialíssima. De todas essas formas de manifestações artísticas, a música é especialíssima, ela aproxima as pessoas, entendeu? Basta ver esses meninos lá, por exemplo, né, que nós estamos perto deles, e o que aconteceu, a transformação, né? Porque eles viraram amigos, companheiros, um ajudava o outro, eles, se ajudavam mutuamente, aquelas coisas todas, né? E foram se conhecendo aos poucos, e ali foi forjando, né, essa coisa, né? Começaram tocando um determinado instrumento, passaram por todos, depois escolheram o seu, né? Eles tocam todos os instrumentos, né? O Lucas toca violão, toca cavaquinho, toca isso aqui. O Luan é multi-instrumentista. Então é interessante isso, né? Porque você dá oportunidade para essa garotada, né? Mostrar o que eles têm, sim, de talento, né? Eu queria complementar que eu acho que assim, o evento também é um processo de formação artístico-cultural, de profissionalização, sem dúvida. Principalmente quando ele é olhado como uma política de um programa contínuo, né? Focado em alguns territórios, porque tem um vínculo com os territórios, as pessoas precisam saber onde que é o burburinho, então onde vai ter artistas novos surgindo e trazendo a qualidade musical da inovação. Então, por exemplo, lá a gente fez acho que umas 20 rodas de choro dentro da sede, sim, esse ano, e no Boulevard, que é um boulevard que estava parado, né, por causa da pandemia e tudo, mas já vinha parado o centro, né? Já. E é um boulevard histórico, né? É um dos principais boulevards aí da história de São Paulo, vamos dizer assim, se for olhar o período cafeiro. Que seguindo dá no Museu do Café, né? Exatamente. Tá ali na porta, né? Na cara do gol. A gente ocupou o boulevard ali com grupos locais e regionais da região, sei lá, com mais de 20 grupos aí durante 5 meses. E isso com a maior parte com capacidade de sustentação financeira próprias, né? Tem a Semana do Choro, que a gente sempre comemora, tem uma ajuda de emenda, mas não existe ainda o que a gente está lutando, na verdade, para que entenda que isso não é só evento. A gente tem, lá tocou choro, mas tocou afoxé, tocou maracatu, tocou samba, tocou música latina, discotecagem de vinil.
Então, Semana assim, Caiçara. Semana Caiçara. Então, assim, ali isso gera formação de público pra gente, pras rodas de choro, Sim. que é um desafio, hoje em dia, levar público para dentro da casa. E, ao mesmo tempo, a gente cria um território, um espaço de troca cultural. Não é uma questão essencialista, nossa, tem que ser choro. A gente está aqui para dialogar com toda a música, né? Exatamente. Allen Herbert, que traz aí a Rede Brasil 2022, essa rede que reúne artistas, tecnólogos, tecnólogas, pensadores e pensadoras de todo o Brasil. A formação não de público, mas só a formação de público, a formação de público, a formação cultural, todo tipo de formação é de extrema importância dentro do setor cultural, né? Claro, porque isso está inserido dentro de uma equação de que a educação continuada, ela no Brasil, ela está órfã, né? Quer dizer, ou seja, no Brasil, vamos assim, não tem uma política pública de educação permanente. E isso é não só fundamental, mas isso também é objeto de uma grande indústria educacional que envolve muita gente, não é? Desde o local que você vai dar, desde do caderno, do livro, dos professores, né? Quer dizer, ou seja, portanto, nós devemos ver isso como um desafio para a área cultural, não é? Essa questão de, vamos assim, enfrentar como de uma maneira, vamos assim, compartilhada, ou seja, a empresa, o profissional e o poder público, os três se unirem no sentido de custear isso daí. E isso daqui é garantido pela Constituição. O artigo 218 da Constituição Federal, ele garante essa questão da educação continuada. Quer dizer, ou seja, já se pensou em relação a isso e nós precisamos implementar, né? Porque metade da nossa Constituição, de 250 artigos, ainda não foi regulamentada. Não é? Essa Constituição que está frágil, que nós precisamos, né, que fizeram 120 PECs em cima dela, desde 88 para cá, não é? Mas o povo brasileiro é sábio, o povo brasileiro é resiliente e sabe aquilo que lhe interessa. Então, essa questão que você colocou, Danilo, ela é para nós da CNTU uma coisa que é objeto de uma grande campanha. Se por exemplo, você pega aqui a capa do Brasil Inteligente, é uma campanha, educação continuada, civilização, trabalho e desenvolvimento, não é? Ou seja, isso é objeto de lei, né? Quer dizer, nós ganhamos uma lei aqui no estado de São Paulo e estamos querendo exatamente estender isso ao Brasil todo. Luiz Cláudio The Fevers, eu quero agradecer aqui a você ter aceito o convite aqui de estar aqui no programa, colocar aqui a casa à sua disposição, à disposição da banda, o que precisar, estamos aqui. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui curtindo, assistindo essa reunião, ouvindo boa música, uma boa conversa, né? Então, eu adoro isso aí. Legal. Obrigado, Luiz Cláudio. Agora vamos aqui, ó. A gente não caminha sozinho, a gente não anda só. Sacada Cultural tá lado a lado com seus apoiadores. E eu tô aqui para falar de Studio Stream. Studio Stream, esse estúdio onde a gente grava os nossos programas. Agradecer aqui o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, toda a sua equipe. Também quero agradecer a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados,
Aprendi, né, Allen? Falar, é grande o nome, até que... Go! Caramba! Eu errava, eu trocava, assim, regulamentados universitários, liberais, não sei o que, caramba. Aí o Allen me cutucava e falava, agora eu acertei, agora eu tô falando direitinho, Também a Rede Brasil 2022, que estamos aqui com Allen Abert, que é essa rede maravilhosa. E se você quiser conhecer mais desse projeto, dessa rede, você entra lá, www.brasil2022.org.br. E essa logomarca que nos foi feita pelo um dos maiores arquitetos do Brasil, Rui Otaki, que nos deixou agora recentemente. Ele fez isso em 85 e vejam como ele foi premonitor. Brasil, né, ele fez um arco descendo, mas em 22 em ascenso. E o verde é exatamente os caminhos que nós temos que percorrer, não é? Ele fez essa logomarca, depois o César Paciornik, ele modernizou, e para nós isso daqui tem uma simbologia muito forte, né? Porque significa a ideia de que nós temos as condições de encontrar a travessia do deserto. E também temos aqui o Dandô, movimento do qual eu tenho muita honra e alegria em fazer parte, Circuito de Música Dércio Marques, que leva o nome de um dos maiores cantautores e cantadores da música popular brasileira. E aqui, Allen Abert, o Allen é assim, eu sempre falo isso, a gente se conheceu na pandemia, né, no processo de isolamento, aí ele me chamou, né, Allen, nós vamos fazer umas lives aqui. Aí eu fui, aí liga ele, aí liga o Silvio Tendler, Danilo, tô te indicando aqui pra o cara é bom. Falei, pô, quem é? Allen Abert. Falei, caramba, quando fala o nome e sobrenome, tu fala assim, opa, caralho. O buraco é mais embaixo. O nome é difícil. Assim como o Danilo Tavares, o Danilo meu xará, né? Danilo, esses dias a gente estava lembrando que o Danilo gravou um dos primeiros materiais de apresentações minhas. Ele gravou, o Danilo. Você tá lembrando? A gente não fica nem falando muito para não falar pouco tempo, né? Mas, Danilo, agora, você chegou ali no Clube do Choro, né? Essa parceria maravilhosa, que vem rendendo frutos, que vem fazendo com que mexam as estruturas, né? E acontecendo coisas dentro daquele espaço do Clube do Choro e os arredores do Clube do Choro, onde está situado o centro histórico e parte principal do centro histórico de Santos, né? Como que vem sendo essa empreitada de trabalhar fazer esse trabalho de formação cultural através de cursos, de eventos, de tudo isso? Como tem sido isso para você? Para mim foi uma sorte, né? Poder ter sido recebido lá atrás dentro do Clube do Choro. Eu já vinha do processo de trabalho na área da cultura, artística, né? E foi um momento que eu tive a sorte naquele momento de fato conseguir ir me agregando, me incluindo com os demais do Clube do Choro. E tô, acho que há 8 anos, né? Acho que ou mais, né? Mas por aí. E eu sempre procurei contribuir inicialmente, eu ficava no bar, fazia fotografia, fazia vídeo, né? Porque eu trabalhava mais com audiovisual. Aí eu comecei a fazer essa parte de formatação de projetos, comecei a escrever projetos em editais, logicamente, como é a via de regra, a maior parte não passa, mas teve aí algum sucesso. E foi o Música e Cidadania, né, que foi, acho que, o principal, assim, que foi bem legal, foi um projeto bem amplo de ensino musical dentro das escolas, em parceria com escolas públicas, né. E a gente, nesse processo, já também estava profissionalizando os nossos que foram nossos alunos formados, então eles davam aula dentro do projeto, como vem acontecendo, né? Então eu vejo essa coisa a continuação, o que eu estou fazendo é uma continuação, né? Não foi uma coisa que eu fui lá e tive que
de fato, fazer uma luta, né? A gente sempre lá na diretoria, eu tenho essa postura, que eu percebo também, às vezes tem um desentendimento, mas a gente sempre procura respeitar o consenso do O que é natural, que está acontecendo. Né? Convivência. E eu, particularmente, como mais novo, né? Eu sempre proponho essa coisa de repente, trazer algum processo de inovação, fazer alguma coisa diferente, mas se houver qualquer tipo de não entendimento por parte de alguém que eu considero entre aqueles, né, que estão ali antes de mim, que trouxeram até aqui para mim, eu não faço. Essa é a proposta. Posso até tentar convencer, mas então isso acaba sendo um processo que ocorre a confiança. Então, nesse momento, conforme eu fui fazendo e foi dando o resultado, lógico que a gente não acerta em tudo, até porque é novo, né? É uma coisa de vai, experimenta, não sei o que vai dar. Eu que meto a cara, né? Tipo, vou lá mas está num diálogo com todo mundo. Então, esse processo de inovação, ele é acompanhado, né? Marcelo Laranja, eu quero aqui agradecer você ter aceito o convite. Imagina. Dizer que para mim é um prazer e uma alegria imensa ter você aqui. Sou um admirador do Clube do Choro. Muito obrigado. Da sua pessoa, da sua família, da sua filha, de todos vocês. Para mim é uma alegria imensa tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Abrir esse espaço para nós aí, conhecê-los. Foi muito bom estar aqui. Puxa vida. E quando eu disse que ele é o cérebro, é porque ele está organizando tudo isso, viu, cara? E tá lá na batalha, e méritos para ele, parabéns a ele. Isso é tudo coisa dele. Então, eu falo, a gente só tá lá de abelhudo, né? Eu gostaria muito de poder ajudá-lo, mas eu, infelizmente, não tenho condições, mas a gente tá junto. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Danilo Tavares, meu xará, meu parceiro. Obrigado por estar aqui, obrigado por intermediar essa entrevista, esse papo, essa prosa maravilhosa. Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também ao Marcelo, mestre aqui, nossa, todo mundo do Clube do Choro, muito obrigado pela conversa, obrigado os dois músicos. Pra meninada aqui aí que veio dar um brilho aí para nós, Luan e o Lucas. Bom, molecada, eu quero agradecer você, Luan e Lucas, os dois músicos maravilhosos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É isso, obrigado pelo convite aí, né? Tamo aí, onde tiver pra gente fazer som, a gente faz. Parabéns aí, puxa vida. Allen Albert, obrigado. Obrigado a vocês, foi ótimo. Vamos terminar com música? Mais uma? Simbora!
Valeu, Lucas. Valeu, Luan. Sacada Cultural. Até semana que vem. Axé.